Fala, querido aluno, tudo bem com você? Sou o professor Giovanni aqui do canal Assim é Fácil. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série Assuntos da Semana. Para assinar a lista de frequência da aula de hoje, não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos com todos os seus amigos. Não esqueça, se você gostar do nosso vídeo de hoje, deixar nos comentários o Assim é Fácil. Vamos lá para a aula de hoje. Se você sempre quis compreender o que é o arco-íris, o que é uma miragem, e quis compreender o fato de você olhar para o fundo da piscina e ter a sensação de que ela é mais rasa do que na realidade ela é, essa aula de hoje é para você. Fique até o fim e você vai compreender todos esses fenômenos e muitos outros a respeito da refração, que é o tema que iremos tratar hoje. Essa aula será dividida em 3 partes, então para você ficar por dentro de todo esse assunto, acompanhe as 3 partes até o fim, e você com certeza vai estar preparado para todas as suas provas. Vamos lá para a aula de hoje. Para que a gente possa entender completamente a refração, nós vamos começar falando de alguns conceitos que nos darão base para entender o que é o conceito da refração. O primeiro desses conceitos é o conceito de velocidade. Como nós sabemos, todo corpo que se propaga ou que se move, a sua velocidade é determinada pela distância percorrida por este corpo, dividido pelo intervalo de tempo desse movimento. Por a luz se tratar de uma onda eletromagnética, nós vamos considerar para a distância percorrida correspondente a um comprimento de onda, o tempo gasto para este percurso correspondente a t, ou seja, o período. Sabendo que essa expressão pode ser escrita na forma de lambda vezes 1 sobre t, e lembrando que o inverso do período corresponde à frequência de oscilação de uma onda, nós temos, portanto, que a velocidade de propagação da onda luminosa nada mais é do que o comprimento de onda vezes a sua frequência. A esta relação, nós vamos dar o nome de equação fundamental da onda. Toda onda se propaga com uma velocidade determinada pelo seu comprimento de onda multiplicado pela sua frequência. Um outro conceito também bastante relevante para que a gente possa tratar é o conceito de frequência. Este conceito ele determina para a luz de que cor essa luz se manifesta. Portanto, a frequência vai determinar, para o caso da luz, a cor que nós vamos observar desta luz. O intervalo de frequências que são captadas pelos nossos olhos vão desde o vermelho até o violeta, passando por aí por outras cores, que se encontram dentro do intervalo de 4 vezes 10 a 14 Hz, enquanto que o violeta de 8 vezes 10 a 14 Hz. Todas as cores que nós conseguimos captar se encontram dentro desse intervalo de frequência. Nós podemos também observar a relação entre a velocidade e a frequência. Observe o gráfico que vai aparecer na sua tela. Veja que quando a luz está se propagando no vácuo, a velocidade ela se mantém constante, no valor de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Já quando essa luz se propaga em algum outro meio, um meio material, como a água, o ar ou qualquer outro meio transparente, essa velocidade tende a diminuir quanto maior é a frequência dessa onda. Portanto, para a luz vermelha, que aqui nós temos a menor frequência dentro do espectro visível, nós vamos ter a maior velocidade de propagação. Para a luz violeta, que nós temos a maior frequência dentro do espectro visível, nós temos a menor velocidade de propagação. Então veja que no mesmo meio, dependendo da frequência da onda eletromagnética, nós podemos ter velocidades diferentes. Ainda é importante destacar que nós podemos nos deparar com a situação de trabalharmos com a luz monocromática, como também podemos trabalhar com a luz policromática. Veja que a diferença é que a luz monocromática é aquela que é formada por apenas uma frequência de oscilação de onda eletromagnética. Já a luz policromática é formada pela junção de várias frequências na mesma luz. Nós podemos citar como exemplo a luz branca. É formada por todas as frequências dentro do intervalo do vermelho ao violeta, sendo assim classificada como uma luz policromática. Acompanhe a sequência do nosso assunto. Nós vamos falar agora um pouco a respeito do índice de refração. Esse índice de refração nada mais é que um valor determinado para o meio por onde a luz está se propagando, e este valor representa, de uma certa forma, o grau de dificuldade imposta pelo meio para a propagação da luz, ou seja, esse índice de refração influencia diretamente na velocidade de propagação da luz.
Como ele representa o grau de dificuldade imposto pelo meio na propagação da luz, ele vai influenciar de forma inversamente proporcional. Quanto maior o índice de refração, menor a velocidade de propagação da luz naquele meio. Quanto menor o índice de refração, maior a velocidade de propagação da luz naquele meio. Vejamos então as versões em que esse índice de refração pode se apresentar. O primeiro deles é o chamado índice de refração absoluto. Esse índice é calculado pela razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio no qual nós estamos analisando. Vale lembrar que a velocidade da luz no vácuo corresponde ao valor de C igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Portanto, por se tratar da maior velocidade com que a luz pode se propagar na ausência de matéria, o menor índice de refração corresponde a esse meio. A menor dificuldade imposta por um meio é justamente a ausência desse meio. Então nós podemos destacar que o índice de refração no vácuo é igual a 1, enquanto que o índice de refração em qualquer outro meio material vai ser maior que 1. Estas informações referentes ao índice de refração absoluto. A outra versão em que ele pode se apresentar é o índice de refração relativo, que corresponde à comparação que nós podemos executar entre dois meios transparentes. O índice de refração relativo é representado pelo índice de refração de um meio, chamado de A nesse caso, em relação ao meio B, por o índice de refração absoluto do meio A, dividido pelo índice de refração absoluto do meio B. Sabendo que os índices de refrações absolutos correspondem à velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no respectivo meio, nós podemos substituir e encontrar que o índice de refração absoluto do meio A corresponde a C dividido pela velocidade da luz no meio A, isso sobre o índice de refração absoluto do meio B, que é C dividido pela velocidade da luz no meio B. Por se tratar de uma divisão de duas frações, nós vamos repetir a primeira relação, NA sobre NB. Isso vai ser igual ao produto da primeira fração, C sobre VA, multiplicado pelo inverso da segunda fração, VB sobre C. Simplificando, portanto, as velocidades da luz no vácuo, nós encontramos a relação que NA sobre NB vai ser igual a VB sobre VA. Como nós podemos observar, a relação encontrada é uma relação inversamente proporcional, nos permitindo chegar à conclusão que quanto maior o índice de refração, menor a velocidade de propagação da luz naquele meio. Quanto maior o índice de refração, menor é a velocidade de propagação da luz naquele meio. É muito importante também salientar do que se trata a refringência. A refringência é justamente a característica do meio que determina a dificuldade imposta por ele na propagação da luz. Pelas relações que nós acabamos de encontrar, é fácil concluir que quanto mais refringente o meio, quer dizer que maior o seu índice de refração, consequentemente menor é a velocidade de propagação da luz naquele meio. Quanto menor a refringência do meio, menor é o seu índice de refração, consequentemente maior é a velocidade de propagação da luz naquele meio. É muito importante também definirmos o conceito de dióptro. Como vocês podem observar, a palavra dióptro é formado pelo prefixo di, que corresponde a 2, e óptro, meios ópticos. Então nós podemos definir como sendo dióptro um sistema constituído por dois meios transparentes de diferentes refringências que fazem entre si fronteira regular. Essa é a definição de dióptro. Podemos citar como dióptro a junção de dois meios transparentes, como o ar com a água, o ar com o vidro, a água com o vidro, ou qualquer dois meios por onde a luz possa se propagar. Essa, portanto, é a definição de dióptro. Acompanhe o próximo assunto. Não saia daí e acompanhe esse assunto até o fim. Você vai sair daqui sabendo tudo a respeito de refração. Enquanto fazemos a transição para o próximo assunto, não deixe de curtir esse vídeo se você é novo no canal. Não se esqueça de se inscrever e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Vamos lá para a sequência dessa aula. Vistos os conceitos que vão dar base para a compreensão da refração, nós podemos agora definir do que se trata. A refração nada mais é do que o fenômeno que consiste na luz ser transmitida de um meio para outro opticamente diferente, ou seja, a passagem da luz de um meio para outro meio transparente,
que tenha características como refringência diferente, é o fenômeno que se trata da refração. Para que a gente possa compreender todas as consequências da refração, vamos aqui analisar alguns dos seus elementos. Os elementos que vão estar presentes na refração são, primeiramente, o meio de separação entre os dois meios transparentes, que nós já definimos anteriormente como dióptro. Esse dióptro vai estar separando o que nós vamos chamar de meio 1 do meio 2. Vamos, a partir de agora, acordar que o meio 1 vai ser sempre o meio do qual a luz está se propagando, e o meio 2, o meio para o qual a luz vai se propagar. Portanto, ela sempre vai estar saindo do meio 1 para o meio 2. Não necessariamente o meio 1 vai estar em cima e o meio 2 embaixo. A luz pode estar se propagando de baixo para cima, portanto, o meio 1 passaria a ser o de baixo e o meio 2 passaria a ser o de cima. Então, o meio 1 sempre o primeiro meio que a luz se propagou, e o meio 2 o segundo meio para onde a luz vai se propagar. Temos também que destacar uma linha imaginária que é sempre perpendicular ao dióptro. Essa linha imaginária vai ser chamada de linha normal. É ela que vai nos dar base para tomar algumas medidas a respeito da refração. Vamos também destacar o raio que está incidindo sobre esse dióptro. Portanto, este raio nós vamos chamar de raio incidente. Temos também uma medida muito importante, que nada mais é do que o ângulo de abertura entre o raio incidente e a normal. Este ângulo nós vamos chamar de ângulo de incidência, já conhecido pela gente no fenômeno da reflexão. Se você não acompanhou essa aula, clique no card aqui em cima para você ficar por dentro também do fenômeno da reflexão da luz. Vamos dar sequência. Além do raio incidente, é muito importante a gente saber que na refração nós vamos ter um raio que vai atravessar o meio 1 para o meio 2. Esse raio nós vamos chamar de raio refratado, mas também sempre numa refração nós temos parte da energia transmitida por esta onda eletromagnética sendo refletida. Vamos chamar, portanto, esse raio de raio refletido. É importante destacarmos o ângulo de abertura desses raios com a normal. O raio refletido forma com a normal o ângulo de reflexão, e o raio refratado forma com a normal o ângulo de refração. Veja que, pelas leis da reflexão já tratadas em aulas anteriores, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, assim como ocorria no fenômeno exclusivo da reflexão. Mas agora, o nosso objeto de estudo é o raio refratado. Portanto, o ângulo de incidência e o raio refratado não necessariamente são iguais. Esses, portanto, são os elementos que nós iremos trabalhar a partir de agora, ao conhecermos um pouco mais o fenômeno da refração. Para que a gente possa então compreender este fenômeno, é importante que a gente conheça as duas leis que regem o fenômeno da refração. A primeira lei prega o seguinte, que o raio incidente, o raio refratado e a reta normal, elas são coplanares. Essa é a primeira lei da refração. Já a segunda lei da refração, ela determina a relação entre os índices de refração do meio 1 e do meio 2 e o ângulo de inclinação do raio incidente com a normal e do raio refratado com a normal. Portanto, ela também é chamada de lei de Snell. Como a lei de Snell ela possibilita a análise de outros fatores influenciados pelo índice de refração, eu vou escrever aqui a relação que nós temos completa dos índices de refração com todos os fatores que são influenciados por ele. São eles, portanto, o N1 sobre o N2, como nós já vimos anteriormente lá no índice de refração relativo, ele é inversamente proporcional à velocidade de propagação da luz. Portanto, ele é igual a V2 sobre V1. Como a velocidade de propagação da luz é diretamente proporcional ao comprimento de onda, isso é observado pela equação fundamental da onda, nós temos que V2 está para V1, assim como lambda2 está para lambda1. E agora, a relação fornecida pela lei de Snell, que é a relação entre os índices de refração e os ângulos de inclinação do raio incidente com a normal e do raio refratado com a normal. Ele mostra que a razão entre os senos desses ângulos também é inversamente proporcional. Portanto, N1 está para N2, assim como o seno de θ2 está para o seno de θ1. Professor, por que você não escreve diretamente o raio incidente e o raio refratado? Para que a gente não amarre o raio incidente como sendo meio 1 e o raio refratado como sendo meio 2. Lembrando das primeiras aulas de ótica, nós temos o princípio da reversibilidade, portanto,
Se a luz incidir por este raio no meio 1, ela vai refratar por este raio no meio 2, mas do contrário isso também acontece. Se a luz incidir por este raio no meio 2, vai refratar por este raio no meio 1. Portanto, para não amarrar o meio 1, o meio 2, o meio incidente e o meio refratado, nós vamos deixar a relação através dos números. E essa é a relação completa de influência do índice de refração com todos os fatores que podem ser alterados devido à mudança de meio na refração sofrida pela luz. Finalize a aula de hoje por dentro de todo esse assunto e esteja preparado para as outras partes das aulas que virão. Vamos lá para o próximo assunto. Para fechar essa primeira parte dessa super aula a respeito de refração, espero que você esteja gostando e espero que você acompanhe até o fim as 3 partes da nossa aula. Nós vamos falar a respeito da análise do desvio do raio incidente. Veja que são 3 situações possíveis para o raio estar incidindo sobre um dióptro. A primeira situação que nós vamos analisar é a situação em que o índice de refração 1 é menor do que o índice de refração 2. Para que a gente possa fazer uma melhor análise da situação, vamos então fazer uma representação de uma situação exemplo deste caso. A situação é a seguinte. Veja que nós podemos observar que como a luz está passando de um meio de menor índice de refração para um meio de maior índice de refração, com o aumento desse índice de refração, nós temos uma redução do ângulo formado do raio com a normal. O ângulo de incidência é maior do que o ângulo de refração. Podemos então destacar essa informação da forma que θ1 é maior que o θ2 pelo fato de o N1 ser menor do que o N2. É muito importante salientar que se a luz não tivesse sofrido uma refração, ela teria continuado no seu percurso. Veja que o desvio sofrido pela essa luz, a inclinação sofrida pela essa luz, é representado pelo ângulo da reta que é prolongamento do raio incidente com a reta que representa o raio refratado. Este ângulo nós vamos chamar de sigma, e ele nada mais é do que a diferença entre o θ1 e o θ2. Portanto, o sigma representa o desvio do raio incidente. Vamos para a segunda situação. A segunda situação que nós vamos analisar é a inversa da primeira. É a situação em que o N1 é maior do que o N2. Ou seja, a luz está indo de um meio de maior índice de refração para um meio de menor índice de refração. A situação que nós temos é a seguinte. Veja que nessa segunda situação, pelo fato de o N1 ser maior do que o N2, o ângulo de incidência ele é menor do que o ângulo de refração. Ou seja, quando a luz sai do meio menos refringente para o meio mais refringente, o desvio sofrido por ela é de aproximação à normal. Quando ela sai do meio mais refringente para o meio menos refringente, o desvio sofrido por ela é se afastando da normal. Veja que se essa luz não tivesse sofrido refração, ela teria se propagado no prolongamento do raio incidente. Como ela sofreu refração, ela passa a se propagar sobre a reta que representa o raio refratado, mostrando que assim, o desvio sofrido por ela, representado pela letra sigma, é representado por este ângulo. Esse ângulo, portanto, pode ser obtido pela diferença entre o θ2 e o θ1, que é oposto pelo vértice a esse ângulo. Daí então, se nesse caso o θ1 é menor do que o θ2, esse desvio ele pode ser obtido pelo θ2 menos o θ1. O que é que nós podemos concluir? Que para que a gente possa obter sempre o desvio em módulo, para que a gente possa obter o módulo do desvio, é sempre importante fazer a subtração do maior ângulo entre os dois envolvidos menos o menor ângulo dos dois envolvidos. É assim que a gente analisa o primeiro e o segundo caso. Para finalizarmos então a análise do desvio do raio incidente, nós vamos ter que fazer uma pequena observação que trata-se de um caso particular de incidência do raio, que é a situação para o θ1 igual a zero. Ou seja, é a situação em que o raio incidente ele incide exatamente sobre a normal, perpendicular à superfície separadora. Nessa situação, nós podemos então descrever que entre o meio 1 e o meio 2 nós temos uma reta normal, e quando o raio incide exatamente sobre esta reta normal, o ângulo formado por ele é zero, e devido à aplicação da lei de Snell, nós vamos perceber que ao ser refratado, ele também vai formar com a normal um ângulo zero. Portanto, é a única situação em que o raio incidente ele não sofre desvio ao ser refratado. Ele incide sobre a normal formando um ângulo zero, e o raio refratado também refrata sobre a normal formando um ângulo zero.
Espero que tenham curtido a nossa primeira parte dessa sequência de aulas que trata da refração. E se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever, marcar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos com todos os seus amigos. Lembre-se que as fotos das nossas aulas sempre serão postadas no nosso perfil do Instagram, onde você encontra nos feeds e no story ao longo da semana. Fiquem bem e assim é fácil.